ultrapassou o limite do seu MEI e não sabe o que fazer? Então vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês, e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida de um seguidor que está nesse processo de desenquadramento do MEI, não sabe se ultrapassou, se não ultrapassou, será que precisa desenquadrar só no próximo ano ou nesse ano? Então eu achei pertinente responder essa dúvida, gravar esse vídeo, porque muitas pessoas nos procuram com a mesma dúvida, então eu quis trazer esse conteúdo para te ajudar. O nosso intuito é esse, é simplificar a burocracia para você. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais sobre o desenquadramento do MEI. Então ele enviou a seguinte pergunta: em julho de 2024, minha empresa MEI estourou os 81 mil e chegou a 93 mil reais, até 20% do que é permitido no faturamento do MEI, tá? Então, para quem não sabe como funciona, o limite do faturamento do MEI é até 81 mil no ano, e quando você passa, existem duas categorias. Se você passar até 20%, vai ter uma tratativa, uma forma, e se você passa em mais de 20%, tem outro tipo de tratativa. Então, é por isso que existe isso, e ele perguntou isso aqui, tá? Então, se eu desenquadrar agora, em agosto, terá efeito apenas em 1º de janeiro de 2025, e pagarei o simples complementar, beleza? Porém, terei ainda faturamento de agosto até dezembro, o que fará o valor total exceder em mais de 20% do permitido. Como ficarei nessa situação? Vai desenquadrar retroativamente? Então, só para explicar para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Existem dois tipos de desenquadramento no excesso de faturamento. O primeiro deles é quando você ultrapassa em até 20%, que é o caso dele, tá? Então ele chega em agosto, ele entra lá no portal da Receita Federal. É importante que você tenha o auxílio de uma contabilidade. Inclusive, se você precisar de ajuda, conversa aqui com a nossa equipe que a gente pode te ajudar, tá? Nesse processo de desenquadramento, assessoria contábil, planejamento tributário. Então você vai ter um suporte aí para te ajudar nessa parte, tá? Então, primeiro, ultrapassou o limite de faturamento em até 20%, você vai chegar, vai entrar lá no portal da Receita Federal e vai informar. Ultrapassei em até 20%, quanto que você ultrapassou? Eu tô com 93 mil reais, tá? Então vai ser calculada a diferença, 93 mil menos 81, que é o limite permitido, e você vai pagar um imposto sobre esse excedente, tá? Beleza, aí você vai ter esse desenquadramento com data para 1º de janeiro de 2025. Então, a partir do ano que vem, você vai ser considerado uma ME, beleza? Aí, qual é o segundo ponto? Nesse CNPJ, você desenquadrou em até 20%, o que se entende com isso? Que você não pode mais fazer faturamento nesse CNPJ MEI no ano de 2024, porque você já ultrapassou. É meio que assim que a legislação fala. Você vai ter que pendurar, né, todas as coisinhas, ficar esperando, e quando for lá em janeiro, você pode voltar a vender, tá? Esse é um ponto. Aí eu vou te explicar agora a segunda forma de desenquadramento. A segunda forma é quando você ultrapassa em mais de 20% o limite de faturamento MEI. Então, digamos que você faturou, sei lá, 100 mil reais, tá? Nesse caso, você não pode aplicar um imposto, pagar um imposto sobre excedente. Não pode. O que a legislação fala? Que você precisa retroagir, desenquadrar retroativamente. Então, você vai precisar voltar o seu faturamento desde 1º de janeiro de 2024, tá? E aí você vai pagar todos esses impostos com multa e juros, e aí você pode continuar faturando no seu CNPJ normalmente, pagando todos os seus impostos, tá? Esse é o segundo ponto. E aí você vai pagar o imposto de acordo com a sua categoria. Então, se você é comércio, você vai pagar 4%, se você é serviço, você vai pagar 6% e assim sucessivamente. Então, o seu CNPJ, o seu desenquadramento vai ter data para 1º de janeiro de 2024, tá? É meio injusto? É meio injusto, porque, poxa, você tá já querendo se desenquadrar, ainda você tem que parar de faturar, no caso de até 20%, é assim mesmo que funciona, gente. Infelizmente, eu também acho injusto. Eu também acho injusto a questão do limite do faturamento não ter sido ajustado do MEI, porque tudo aumentou, só o limite de faturamento que não, tá?
Então você tem essas duas opções, tá? Ou você para de faturar ou você desenquadra de forma retroativa e aí você volta a movimentar, aí você paga os seus impostos, né, de forma retroativa, ou você espera e fatura só lá no ano que vem. Te aconselho a parar de faturar? Não, não aconselho. Afinal de contas, o MEI ele foi feito só para você sentir como que é o empreendedorismo. O MEI não foi feito para você ficar para sempre. Então não tenha medo de desenquadrar do MEI, tá? Além disso, existem outras possibilidades, tá? Que aí ela precisa ser feita através de um estudo tributário e buscar brechas nas legislações, tá? Com base na lei, nada de forma ilegal, para conseguir te desenquadrar ou de repente até encerrar esse CNPJ e abrir um novo CNPJ para que você não tenha que nem retroagir faturamento ou esperar até o ano que vem, nada nesse sentido. Só que cada caso precisa ser analisado. Então, por isso que a gente te indica que você faça uma consultoria com um profissional de contabilidade para entender melhor o seu negócio, tá? E te orientar da melhor forma. Por que eu falo isso? Porque existem alguns casos em que o seu CNPJ está vinculado em algum marketplace e você não pode simplesmente encerrar esse CNPJ e colocar um novo. Você precisa desse CNPJ. Então, nesse caso, você vai precisar desenquadrar de forma retroativa ou parar de faturar, tá? Se você gostou desse conteúdo, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui nos comentários, tá? Não se esquece de se inscrever, tá? Muito obrigado por você ter assistido até aqui, dá o seu gostei, o seu like e eu te espero no próximo vídeo.